André, quais que são os caminhos e os desafios para o Brasil alcançar uma agricultura mais sustentável, tanto pela parte da iniciativa privada quanto da pública? Em primeiro lugar, é importante a gente voltar um pouco no tempo para entender historicamente o que aconteceu no Brasil. Quer dizer, nós somos um país hoje que é uma potência agrícola, isso é um fato. Das 10 commodities agrícolas mais transacionadas no mundo, nós somos primeiro, segundo ou terceiro lugar em produção e exportação. Então, o Brasil realmente é uma potência agrícola, tá? Agrícola e pecuária. Isso começou, esse processo, há 40, 50 anos atrás, quando nós tomamos uma decisão de substituir importações. Naquela época, lá atrás, o Brasil era um importador de alimentos. A gente então virou essa mesa ao longo dos últimos 40, 50 anos, a gente passou a ser esse grande exportador. Agora, isso ocorreu à custa de 50% do Cerrado e de 20% da Amazônia. Esse processo que nos trouxe até aqui, que eu chamo de um processo de expansão da fronteira, ele precisa de ser parado. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para modernizar a nossa produção, para atualizar nossos sistemas produtivos, é parar o desmatamento. E eu digo isso por questões diversas. Em primeiro lugar, do ponto de vista reputacional. O Brasil, em continuar carregando o desmatamento na sua produção, ele está restringindo o acesso a mercados internacionais. Então, a primeira questão é reputacional. Mas mais importante do que isso ainda, nós estamos falando de uma questão estratégica climática para o país. A coisa que mais parece com uma fábrica de água no Brasil são as nossas florestas, sejam elas da Amazônia, sejam elas matas galeria do Cerrado. Essas matas são importantíssimas para manter o ciclo natural das chuvas e estabilizar o clima localmente, que é tudo que a agricultura precisa. Um agricultor não pode se dar ao luxo de perder um plantio porque a chuva não chegou. Portanto, o cronograma da chuva é importante. Quem assegura esse cronograma da chuva é a floresta. Então, a gente encontrar um ponto de equilíbrio entre produzir e conservar é o maior desafio do Brasil no futuro. Acabar com o desmatamento é o ponto de partida e equilibrar produção e conservação é o objetivo que a gente deve perseguir. Excelente. E como que essa nova legislação da União Europeia e da Inglaterra afeta essas questões que você falou? Olha, ela acaba provocando uma discussão, provocando levantando a preocupação aqui no Brasil de continuar acessando esses mercados. Então, ninguém pode brigar com o cliente, ou seja, eu tenho que vender o que o consumidor quer comprar. Hoje o consumidor europeu quer comprar um produto sem desmatamento. Então o Brasil tem que, ao querer atender essa demanda nova, o Brasil então precisa de se preparar para isso. Eles, então, demandaram produtos sem desmatamento, nós, então, temos que cumprir, fazer o nosso dever de casa aqui e fornecer produtos sem desmatamento. Não é uma tarefa simples. Eu entendo que a Europa deveria não só impor a regra, mas ela deveria também vir aqui para ajudar a estimular os agricultores a se adequarem a esse tipo de regra. Por quê? Nós ainda temos uma parte do desmatamento que acontece no Brasil, ele é um desmatamento legal ou legalizável, ou seja, está dentro do direito do produtor, assegurado pelo Código Florestal, desmatar um certo montante, uma certa percentagem da sua propriedade. Ao exercer esse direito, eventualmente a Europa vai dizer, não, eu não vou comprar o seu produto, mas ele está dentro da lei. Então tem algumas questões que dizem respeito à legislação brasileira que precisam ser compreendidas pela Europa. E quando eu digo que a Europa tem que impor as suas regras, mas também prover incentivos, eu estou querendo dizer que ela tem que vir aqui para dizer, olha, não compre produtos de desmatamento, mas eu posso incentivar aqueles produtores que ainda não se adequaram ao Código Florestal ou que ainda não estão dentro da lei a se adequarem. Então existe eu diria que o Brasil precisa de negociar melhor com a Europa esse processo. Não pode simplesmente aceitar uma imposição externa, mas sim negociar condições para que essa imposição seja salutar para os dois lados.